Há 100 anos atrás, houve um evento que sacudiu o Teatro Municipal de São Paulo, liderado por uma dupla, Mário e Oswald de Andrade, que reuniu uma constelação de escritores e artistas, né, dispostos a questionar a estética vigente. A Semana de Arte Moderna, assim ficou conhecida, ela teve um papel importante no contexto das vanguardas latino-americanas. A Semana de 22, entre vaias e aplausos, retratou as conquistas e as contradições desse grupo, visíveis nas metamorfoses das diversas artes modernistas. Iniciou-se aí o que se chama o período modernismo, né? Que através delas tomamos conhecimento com uma dinâmica que até hoje surpreende e suscita polêmica. Enfim, tratou-se de um momento histórico decisivo na conformação do imaginário e de nossa identidade nacional. Os louros da semana incidiram quase por unanimidade sobre os paulistas Mário e Oswald de Andrade e sobre Tarsila do Amaral. Esta nem sequer estava no país por esta ocasião, né? O papel vital de um carioca na sua concepção, na verdade, começou quando, em novembro de 21, o pintor Di Cavalcanti aportou do Rio de Janeiro, né? Os outros eram todos paulistas, com quadros e uma coleção de desenhos para o livro Fantoches da Meia-Noite, a sair pela editora de Monteiro Lobato, né? Que ainda naquele ano, Monteiro Lobato, que foi um dos críticos mais vorazes da Semana de Arte, né? Na livraria onde expunha, ele recebeu a visita de Graça Aranha, que ali conheceria Minotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, além de Guilherme de Almeida. Este apresentado ao mecenas Paulo Prado, levou o restante do círculo à mansão da Avenida Higienópolis, esse mecenas que o recebia com fabulosos almoços dia de domingo, né? Daí surgiu a ideia de fazer uma série de conferências, exposições e concertos, né, para divulgar as novas posturas estéticas que eles vinham discutindo. Aliás, já em 1920, ele advertia no Correio Paulistano, o grande jornal da época, que um punhado pequeno, mas forte de artistas preparava-se para fazer valer o centenário da independência do Brasil, que vocês bem se lembram, 7 de setembro de 1922. Para começar, o projeto estético resultante da semana surgiria aos poucos, no decorrer de debates que dariam origem a manifestos, publicações, e a semana foi como um estupim de um movimento que, amadurecendo, adquiriu os contornos do que atualmente entendemos por modernismo. Ou seja, a sua estruturação teórica sedimentou-se nas correntes que nasceram após a Semana de Arte. Nesse sentido, o trio Mário, Oswald e Tarsila teve um papel seminal. Colaboraram com a revista Claxon, lançada em 15 de maio de 22, mesmo que Mário, no mesmo ano em que Mário editava Pauliceia Desvairada, balizada pelo uso do verso livre,
bem na cadência das vanguardas europeias, e ele empreenderia 2 viagens etnográficas ao norte e nordeste, né, num périplo em busca do Brasil profundo, né, e que, em 1928, viria a público com a publicação de Macunaíma, a sua obra-prima, um dos principais do nosso modernismo. O protagonista era um índio que foge do perfil daquele selvagem, o beau selvagem de Rousseau, alternando fases de aguda perspicácia e estupidez, grandeza e vilania, configurando um modelo fora dos padrões, de uma sexualidade exacerbada e sem freios, né, que resiste ao colonizador. Por sua vez, esse colonizador, o burguês, vira um canibal, um comedor de gente, numa mistura quase carnavalesca, em que o mítico e o mágico fluem livres, transfigurando a realidade concreta, né, impregnando-a. A trama surpreende, instiga, fornecendo elementos preciosos para a construção da nossa identidade nacional. Ainda nessa época, em Paris, Oswald de Andrade finalizaria uma obra chamada Memórias Sentimentais de João Ribamar, editado em 1924, com capa da Tarsila, nessa época sua companheira. Esse livro já mostrava a quebra de paradigmas que vinha ensaiando. Logo depois, em 1925, publicou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que propunha uma língua sem arcaísmo, sem erudição, calcada na oralidade, captando o jeito de falar das ruas. Com este manifesto, Oswald estabelecia os fundamentos para um novo fazer literário, influenciando toda uma geração de escritores. Mais tarde, com a Antropofagia de 1928, que propunha a devoração ritual dos valores europeus para superar a civilização patriarcal e capitalista. Acabou consolidando um dos pilares do movimento proclamado a partir da semana. O admirável Tupi or not Tupi do seu manifesto resume o processo de absorção da riqueza profunda, da herança total do país, sem descartar o elemento estrangeiro. Só a antropofagia nos une. Só a nossa antropofagia, desculpa a confusão, nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. No processo, legaram algo essencial para as futuras gerações de músicos, pintores, escritores, literatos e cineastas. Ao lançarem mão dos sonhos e da linguagem das ruas, das periferias, dos bairros pobres, dos negros e dos indígenas, eles quebraram a dicotomia entre popular e erudito, né? Estabelecendo uma ponte entre esses dois universos, antes tão distantes e bem definidos. Para além da antropofagia, essa talvez tenha sido o grande legado do Festival Modernista, pois indica um referencial de mudança, né, na mentalidade, colocando em xeque o liberalismo excludente da República Velha. Os princípios da semana de 22 repercutem na história da arte nacional ainda hoje, surgindo na música da Tropicália,
na dramaturgia de Plínio Marcos, João Francisco Arnieri e Zé Celto Martinez Corrêa, do Grupo Oficina. Em termos de literatura, a geração de 45, que viveu o fim da Guerra Mundial e no Brasil, né? Essa geração seria a terceira geração modernista. Podemos citar Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral do Melo Neto, Décio Pequenatari, Ferreira Goulart, entre outros. Passados 100 anos, podemos afirmar, né, que a semana de 22, de cujo impacto apenas Mário de Andrade tivesse plena consciência, entrou em definitivo para a antologia das artes nacionais. Desculpe. Cumpre-se assim a profecia do eufórico autor de Macunaíma, realizada em fevereiro de 22, quando escreveu no jornal Correio Paulistano: seremos lindíssimos, insultadíssimos, celebérrimos, teremos os nossos nomes eternizados nos jornais e na história da arte brasileira. São Paulo, fevereiro de 2022.